Existe um prontuário médico guardado num arquivo trancado do Hospital São Camilo, em São Paulo, que nenhum médico quer ler. Não porque seja especialmente traumático, não porque descreva algo perturbador, mas porque representa algo que a medicina não consegue explicar. Em 1994, uma menina de 7 anos chamada Ana Clara deu entrada na emergência pediátrica com um quadro grave de meningite bacteriana. A médica responsável pelo caso, doutora Beatriz Andrade, fez tudo o que podia, mas não foi o suficiente. Ana Clara faleceu após 5 dias de internação. O atestado de óbito foi assinado. O corpo foi liberado para a família. O prontuário foi arquivado. 30 anos depois, em 2024, a mesma doutora Beatriz, agora com 62 anos e prestes a se aposentar, atendeu uma criança de 7 anos na emergência. Mesmos sintomas, mesma progressão, mesmo nome. Ana Clara. E essa história só está sendo contada porque a doutora Beatriz finalmente decidiu quebrar o silêncio profissional e revelar o que realmente aconteceu naqueles 2 atendimentos. Essa história me foi contada diretamente pela doutora Beatriz Andrade em seu último dia de trabalho no Hospital São Camilo, antes de sua aposentadoria. Ela é uma profissional respeitada, com mais de 40 anos de carreira, especialista em pediatria e infectologia. Não é o tipo de pessoa que acredita em coincidências inexplicáveis ou fenômenos sobrenaturais. Mas o que ela vivenciou em 2024 abalou suas convicções mais profundas. Quando nos encontramos em seu consultório, vazio, com as caixas já empacotadas e as paredes nuas onde antes havia diplomas e certificados. Ela segurava 2 prontuários, ambos com o nome Ana Clara Santos. Um de 1994, outro de 2024. 30 anos de diferença, mas segundo ela, a mesma criança, a mesma doença. O mesmo caso. Como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo, como se algo estivesse tentando dar a ela uma segunda chance. Ou talvez, como ela temia, como se algo nunca tivesse realmente terminado em 1994. A história começa numa noite chuvosa de agosto, 3 décadas atrás, quando uma mãe desesperada trouxe sua filha à emergência com febre altíssima e rigidez de nuca. Doutora Beatriz tinha 32 anos em 1994. Era residente de pediatria no São Camilo, fazendo seu 2º ano de especialização. Era uma profissional dedicada, competente, mas ainda relativamente inexperiente com casos graves. Quando Ana Clara deu entrada na emergência naquela noite de agosto, a doutora Beatriz estava de plantão. A menina tinha 7 anos, cabelos castanhos compridos, olhos escuros. Era uma criança linda, inteligente, que mesmo doente tentava sorrir para a médica. O quadro era preocupante desde o início. Febre de 39 graus UB, mitos, fotofobia, rigidez de nuca. Todos os sinais clássicos de meningite. A doutora Beatriz ordenou punção lombar imediatamente. O resultado confirmou o pior. Meningite bacteriana. Strumone, um dos tipos mais agressivos. Ana Clara foi internada na unidade de terapia intensiva pediátrica. Antibióticos de amplo espectro foram iniciados. A família foi informada da gravidade. E então começou a espera. Nos primeiros 2 dias, houve melhora. A febre começou a ceder. Ana Clara ficou mais responsiva. A mãe, Dona Helena, tinha esperança. A doutora Beatriz também. Ela passava a ver a menina várias vezes por dia, mesmo fora de seu horário de plantão. Havia algo em Ana Clara que a tocava. Talvez fosse a coragem da criança. Talvez fosse o jeito como ela perguntava quando poderia voltar para a escola. Talvez fosse simplesmente empatia profunda por uma vida tão jovem em tanto perigo. No 3º dia, tudo mudou. Ana Clara teve uma convulsão, depois outra. A infecção tinha progredido para o cérebro, encefalite, edema cerebral. Os médicos fizeram tudo.
Aumentaram medicação, induziram coma farmacológico, monitoraram pressão intracraniana. Mas o quadro continuou se deteriorando. No quarto dia, Ana Clara entrou em coma profundo. No quinto dia, às 3h47 da manhã, seus sinais vitais começaram a falhar. A doutora Beatriz estava presente. Ela lembra de cada segundo. Lembra de segurar a mão pequena de Ana Clara enquanto o monitor cardíaco desacelerava. Lembra de olhar para a dona Helena, que chorava silenciosamente num canto. Lembra de tentar mais uma rodada de reanimação, mesmo sabendo que era tarde demais. E lembra do momento exato em que o monitor emitiu o som. Contínuo, 13h52 da manhã. Ana Clara Santos, 7 anos. Óbito por complicações de meningite bacteriana. A doutora Beatriz assinou o atestado de óbito com as mãos tremendo. Ela tinha perdido pacientes antes, mas nunca uma criança. Nunca alguém tão jovem. E nunca alguém com quem tinha criado um vínculo tão forte em tão pouco tempo. Ela se culpou. Questionou cada decisão, cada medicamento, cada momento. Será que tinha feito tudo certo? Será que poderia ter feito algo diferente? Puxa. Outros médicos a consolaram. Disseram que tinha feito tudo o que era possível, que meningite bacteriana é imprevisível. Que às vezes, mesmo com um tratamento perfeito, não há nada que possa ser feito. Mas ela carregou aquela culpa por anos. O prontuário de Ana Clara foi arquivado. A família fez o funeral. A vida continuou como sempre continua. Mas a doutora Beatriz nunca esqueceu. Ao longo de sua carreira, ela salvou centenas de crianças. Tratou casos difíceis. Teve sucessos extraordinários. Mas Ana Clara sempre permaneceu como aquela que ela não conseguiu salvar. E então, 30 anos depois, numa noite de agosto de 2024, uma menina de 7 anos deu entrada na emergência, com febre altíssima. Rigidez de nuca, vômitos. E quando a enfermeira perguntou o nome, a mãe respondeu Ana Clara Santos. A doutora Beatriz, agora supervisora da pediatria, estava revisando prontuários quando ouviu o nome, sentiu um arrepio. Ana Clara Santos era um nome comum, provavelmente. Coincidência. Mas mesmo assim, ela foi até a emergência, queria ver. E quando entrou na sala de atendimento e olhou para a criança na maca, seu coração parou. Era ela exatamente como ela lembrava. Mesmos olhos escuros. Mesmo cabelo castanho comprido. Mesmo rosto. Como se nenhum dia tivesse passado desde 1994. A doutora Beatriz ficou parada na porta, incapaz de se mover. A enfermeira a chamou, perguntando se estava tudo bem. Ela balançou a cabeça, tentando se recompor. Obviamente não era a mesma criança, não podia ser. A Ana Clara de 1994 estaria com 37 anos agora. Essa era uma criança de 7 anos, provavelmente filha ou sobrinha. Ou simplesmente uma coincidência extraordinária de nome e aparência. Ela se aproximou da maca e começou o exame. E foi então que percebeu. Não eram apenas o nome e a aparência. Os sintomas eram idênticos. A progressão era idêntica, até os detalhes menores. A forma como a criança reclamava da luz, o jeito como segurava o pescoço. A febre de exatamente 39 graus. Como se fosse um roteiro sendo repetido. A doutora Beatriz ordenou os mesmos exames de 30 anos atrás, punção lombar. E quando o resultado chegou, ela precisou se sentar. Meningite bacteriana, Streptococcus, exatamente o mesmo agente, a mesma variante. Ana Clara foi internada na unidade de terapia intensiva pediátrica. Não na mesma unidade de Terlava de 1994, que tinha sido reformada e relocada, mas numa unidade de terapia intensiva moderna, com equipamentos de última geração. A doutora Beatriz iniciou o protocolo de tratamento. Antibióticos de amplo espectro, monitoramento contínuo.
Mas sua mente estava em outro lugar. Ela foi até o arquivo morto do hospital. Precisava confirmar. Precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Encontrou o prontuário de 1994. Ana Clara Santos, mãe, Helena Santos. Data de nascimento 15 de março de 1987. Data de óbito 23 de agosto de 1994. Tudo estava ali, documentado, real. Ela voltou para a unidade e teve discretamente perguntou à mãe da criança atual como se chamava. Helena Santos. A doutora Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela olhou para a mulher com mais atenção. E reconheceu, mais velha, obviamente. Cabelos grisalhos onde antes eram castanhos. Rugas onde antes tinha pele lisa. Mas era ela. A mesma Helena Santos que tinha chorado no canto da unidade de TCA em 1994 enquanto sua filha morria. Como isso era possível? A doutora Beatriz se desculpou e saiu rapidamente. Foi ao banheiro, trancou-se numa cabine e tentou respirar. Estava tendo um colapso nervoso? Estava confundindo rostos? 30 anos é muito tempo. Memórias ficam distorcidas. Talvez estivesse projetando o passado no presente. Ela voltou, mais calma, e abordou Helena Santos diretamente. Perguntou se ela tinha perdido uma filha no passado. Helena olhou para ela, confusa. Não, Ana Clara era sua única filha. Tinha 7 anos, nasceu em 2017. Nunca tinha tido outras filhas e nunca tinha estado naquele hospital antes. Mas a doutora Beatriz sabia. Ela tinha o prontuário de 1994. Tinha a assinatura da própria Helena Santos nos documentos de óbito. Tinha fotografias de arquivo. Tinha tudo. Então, o que estava acontecendo? 2 possibilidades. Ou estava completamente enganada, vendo padrões onde não existiam, ou algo impossível estava acontecendo. Algo que desafiava tudo que ela sabia sobre medicina, sobre tempo, sobre realidade. Nos dias seguintes, ela acompanhou o caso obsessivamente. Revisava os prontuários lado a lado. 1994. 2024. E a semelhança não era apenas superficial. Era exata. Cada sintoma aparecia no mesmo dia. Cada complicação na mesma hora. Como se o tempo estivesse se repetindo com precisão cirúrgica. No segundo dia, houve melhora. Exatamente como em 1994. A febre cedeu, Ana Clara ficou mais responsiva, Helena teve esperança. E a doutora Beatriz sentiu pânico, porque ela sabia o que vinha a seguir. No terceiro dia, Ana Clara teria uma convulsão. E então outra, e então encefalite, e então... Ela não podia deixar isso acontecer de novo. Não podia perder Ana Clara uma segunda vez. Mas o que fazer diferente? A medicina tinha avançado em 30 anos. Sim, mas o protocolo de tratamento para meningite bacteriana era essencialmente o mesmo. Então, na noite do segundo dia, a doutora Beatriz tomou uma decisão. A doutora Beatriz fez algo que nunca tinha feito em 40 anos de carreira. Ela alterou o protocolo de tratamento sem indicação médica clara. Ela aumentou a dosagem dos antibióticos. Adicionou corticoides para prevenir inflamação cerebral. Iniciou anticonvulsivantes profiláticos. Ordenou monitoramento de pressão intracraniana antes de haver sinais de edema. Os outros médicos questionaram. Disseram que estava sendo excessivamente agressiva, que estava medicando demais, que o quadro da paciente não justificava intervenções tão invasivas. Mas ela insistiu. Disse que tinha experiência com casos similares, que tinha um pressentimento clínico. Usou sua autoridade como supervisora para impor as mudanças e então esperou. A noite do segundo dia passou sem incidentes. Ana Clara dormiu tranquila, sinais vitais estáveis.
A manhã do terceiro dia chegou. E nada aconteceu? Não. Houve convulsão? Não houve piora. Ana Clara acordou pedindo água, sorrindo para a mãe. A doutora Beatriz sentiu uma onda de alívio tão intensa que precisou se apoiar na parede. Tinha funcionado, ela tinha mudado o curso, tinha quebrado o padrão. Mas então, às 3h27 da tarde do terceiro dia, exatamente a mesma hora em que a primeira Ana Clara tinha convulsionado em 1994, os alarmes dispararam. Ana Clara estava tendo uma convulsão massiva. Tônico-clônica, apesar de todos os anticonvulsivantes. Apesar de todas as precauções. Como se o corpo estivesse seguindo um script imutável, a equipe correu para estabilizar. Medicação de emergência, intubação, ventilação mecânica. Conseguiram controlar a convulsão após 3 minutos, mas o dano estava feito. Os exames mostraram o que a doutora Beatriz mais temia: encefalite, edema cerebral, progressão para o cérebro. Exatamente como 30 anos atrás. Ela tinha tentado mudar, tinha feito tudo diferente, mas o resultado estava sendo o mesmo. Como se houvesse uma força maior que medicina. Uma força que insistia que Ana Clara seguisse o mesmo caminho. No quarto dia, Ana Clara entrou em coma. A doutora Beatriz não saía de perto. Ela segurava a pequena mão, olhava para o monitor e esperava. Esperava pelo momento que sabia que viria. Às 3h47 da manhã do quinto dia. À mesma hora exata de 1994, ela olhou para o relógio. 13h45. 2 minutos. Ela olhou para Ana Clara, para um monitor cardíaco, para Helena, que dormia exausta numa poltrona ao lado. E então tomou outra decisão. Uma decisão que ia além da medicina. Que ia além da racionalidade. Ela se inclinou sobre Ana Clara e sussurrou. Disse que não ia deixá-la ir. Disse que dessa vez seria diferente. Disse que ela tinha que lutar. Que tinha que ficar. Que ainda não era a hora. 3h46. 1 minuto. O monitor mostrava sinais vitais fracos, mas estáveis. 3h47. A doutora Beatriz segurou a respiração. E então, nada aconteceu. O monitor continuou. O coração de Ana Clara continuou batendo fraco, irregular, mas batendo. 3h48. 3h49. 3h50. O momento tinha passado e Ana Clara ainda estava viva. A doutora Beatriz começou a chorar, silenciosamente, lágrimas de alívio. De exaustão, de algo que ela não conseguia nomear. Ela tinha quebrado o padrão, tinha mudado o destino. Ou assim ela pensava. Mas o que aconteceu nas horas seguintes desafiou tudo o que ela conhecia sobre medicina e sobre realidade. Ana Clara começou a melhorar, gradualmente, lentamente, mas de forma consistente. No 6º dia, saiu do coma. No 7º, estava respirando sem suporte. No 8º, estava acordada, falando, reconhecendo a mãe. Era um milagre médico. A equipe toda comemorou. Disseram que a doutora Beatriz tinha feito um trabalho extraordinário. Que sua experiência e intuição tinham salvado a criança. Mas ela sabia que não tinha sido apenas medicina. Tinha sido algo mais. Ana Clara recebeu alta após 2 semanas. Recuperação completa, sem sequelas neurológicas, sem danos permanentes. Como se a doença nunca tivesse acontecido, Helena estava radiante. Agradeceu à doutora Beatriz repetidas vezes. Disse que ela tinha dado sua filha de volta. E a doutora Beatriz sorriu. Mas por dentro, ainda havia perguntas. No último dia de internação, antes da alta, a doutora Beatriz foi se despedir de Ana Clara. A menina estava sentada na cama, desenhando. Quando viu a médica, sorriu. Então disse algo que fez o sangue da doutora Beatriz gelar. Disse: "Eu te conheço. Você estava lá da última vez também,
A doutora Beatriz tentou manter a calma. Perguntou o que Ana Clara queria dizer. E a menina, com a simplicidade natural de uma criança de 7 anos, explicou. Disse que tinha estado ali antes, há muito tempo, quando era menor. Disse que tinha ficado muito doente, que tinha ido para um lugar escuro e que tinha visto a doutora Beatriz chorando. Disse que tinha tentado dizer que estava tudo bem, mas ninguém conseguia ouvir. A doutora Beatriz se sentou na cama, com as pernas fracas. Perguntou se Ana Clara lembrava de mais alguma coisa. E a menina disse que sim, disse que lembrava de uma sala branca, de luzes muito fortes, de sua mãe chorando. Disse que tinha tentado voltar, mas não conseguia, que algo a puxava para longe. Mas que dessa vez, quando estava indo embora de novo, ela tinha ouvido uma voz, a voz da doutora Beatriz, dizendo para ela ficar, para lutar, e ela tinha lutado e tinha ficado. A doutora Beatriz não sabia o que dizer. Perguntou se Ana Clara tinha contado isso para a mãe, e a menina disse que não, que sabia que ninguém ia acreditar, mas que ela sabia que a doutora Beatriz acreditaria, porque a doutora Beatriz tinha estado lá nas 2 vezes. Quando Ana Clara saiu do hospital com a mãe, a doutora Beatriz foi novamente ao arquivo. Desta vez, pediu acesso aos registros de nascimento antigos e encontrou algo que a fez questionar tudo. Helena Santos tinha tido uma filha em 1987, Ana Clara Santos. A criança tinha morrido aos 7 anos, em 1994. Mas Helena não teve apenas uma filha, ela teve outra 10 anos depois. Em 2004, também chamada Ana Clara, oficialmente, a segunda filha não era uma segunda Ana Clara, era apenas coincidência de nome. Mães, às vezes, dão o nome de filhos falecidos a filhos posteriores. É uma forma de manter a memória viva. Mas havia algo estranho. A certidão de nascimento da segunda Ana Clara, de 2017, não listava nenhuma irmã falecida. Não havia registro de outra criança. Era como se a primeira Ana Clara nunca tivesse existido, exceto nos arquivos médicos do hospital. A doutora Beatriz confrontou Helena na consulta de retorno. Perguntou diretamente se ela tinha perdido outra filha no passado. Helena negou, disse que não. Que Ana Clara era sua única filha, sempre foi. A doutora Beatriz mostrou o prontuário de 1994, com a assinatura de Helena, com fotos dela no hospital. Contudo, Helena olhou para os documentos e empalideceu. Disse que não se lembrava, que não podia ser ela, que nunca tinha estado naquele hospital antes de 2024. Mas então, olhando mais de perto para as fotos antigas, ela parou. Olhou para uma imagem borrada de uma mulher no canto da unidade de terapia intensiva e sussurrou: "Eu sonho com..." Isso. Disse que desde sempre, desde que podia lembrar, ela tinha um pesadelo recorrente. Ela estava num hospital. Sua filha estava morrendo. Ela não conseguia fazer nada. E então acordava, sempre, às 3h52 da manhã, suando, chorando. Mas quando acordava, Ana Clara estava viva, na cama ao lado, dormindo tranquila. E ela sempre pensou que era apenas um pesadelo, um medo irracional de mãe. Mas olhando para aqueles documentos, ela começou a duvidar. Talvez não fosse pesadelo. Talvez fosse memória. A doutora Beatriz nunca conseguiu explicar o que aconteceu. Ela tem 2 teorias. Nenhuma delas científica, nenhuma delas racional. A primeira teoria é que Ana Clara, de alguma forma, voltou. Que a criança que morreu em 1994 teve uma segunda chance. Que o universo, ou Deus, ou seja lá o que for que governa essas coisas, deu a ela outra oportunidade. E dessa vez, com uma médica que a conhecia, que lembrava, que estava determinada a não deixá-la ir. Ela sobreviveu
A segunda teoria é ainda mais estranha. É que o tempo se dobrou. Que, de alguma forma, 1994 e 2024 se sobrepuseram. Que a doutora Beatriz viveu a mesma experiência duas vezes, em duas linhas temporais diferentes. E que, na segunda vez, ela teve a chance de consertar o que tinha dado errado na primeira. Ela não sabe qual teoria está certa, se alguma está. Talvez seja apenas coincidência. Talvez Helena tenha tido duas filhas. Ambas com o mesmo nome, ambas com a mesma doença rara. Talvez a doutora Beatriz esteja misturando memórias, vendo padrões onde não existem. Mas ela sabe o que viu, sabe o que sentiu. E sabe o que Ana Clara disse, a criança lembrava. De alguma forma, impossível, ela lembrava. Hoje, Ana Clara tem 8 anos. Está saudável. Frequenta a escola normal, brinca e vive. E a cada ano, no aniversário de sua recuperação, Helena traz Ana Clara para visitar a doutora Beatriz. Mesmo depois da aposentadoria, mesmo não sendo mais médica ativa, elas tomam chá, conversam e Ana Clara sempre pergunta se a doutora Beatriz lembra daquela noite, a noite em que ela quase foi embora, mas decidiu ficar. E a doutora Beatriz sempre diz que sim, que nunca vai esquecer, porque algumas vidas você salva com medicina, mas outras você salva com algo que vai além, com amor, com determinação, com a recusa absoluta de aceitar o destino. E às vezes, apenas às vezes, o universo escuta e dá a você uma segunda chance. Os 2 prontuários ainda estão guardados, lado a lado. 1994, 2024. A doutora Beatriz os mantém em sua casa agora, numa gaveta trancada. Ela não sabe se deve mostrá-los a alguém. Não sabe se alguém acreditaria, mas eles estão lá, evidência física de algo impossível. Ou talvez, apenas evidência de que às vezes, a medicina não é suficiente. Às vezes, é preciso acreditar em algo mais. Se você já trabalhou em hospital, você sabe que algumas coisas não têm explicação. Pacientes que deveriam morrer e sobrevivem. Pacientes que deveriam sobreviver e morrem. Coincidências impossíveis que acontecem com frequência demais para serem apenas sorte. E às vezes, você jura que já atendeu aquele paciente antes, mesmo sabendo que é impossível. Então eu preciso que você faça algo. Se você é médico, enfermeiro, profissional de saúde e já viveu algo assim, algo que desafia explicação, conta nos comentários. Por que essas histórias precisam ser compartilhadas? Precisam ser lembradas. Se inscreva no Plantão da Madrugada e ative o sininho para não perder os relatos que os corredores dos hospitais escondem. Dá um like se essa história te fez pensar sobre segundas chances. E me conta, você acredita que algumas pessoas voltam, que algumas vidas são vividas mais de uma vez? Comenta aqui embaixo. Te vejo no próximo plantão.